Olá, mais uma vez, eu sou o professor Nivaldo Pilão e nós vamos agora continuar com a nossa videoaula sobre o curso de nivelamento em matemática financeira para trazer para vocês os conceitos básicos das operações da questão do dinheiro no tempo, com o uso também da calculadora HP 12C. Só recapitulando rapidamente, nós dissemos na nossa primeira parte dessa videoaula que a matemática financeira, o objetivo primordial dela era a questão do dinheiro no tempo. E, a partir disto, nós começamos, então, a mostrar quais são as formas como nós vamos fazer isso e dissemos que a gente iria estudar essa questão do dinheiro no tempo através de dois tipos de representações. As representações que nós chamamos de representação gráfica e representação algébrica do fluxo de caixa. O que nós estamos chamando de representação gráfica do fluxo de caixa nada mais é do que uma fotografia do investimento. E a representação que nós estamos identificando como representação algébrica é o que nós vamos fazer com essa situação que nós estamos analisando. Então a representação gráfica me diz o que eu estou analisando e a representação algébrica me diz como eu vou analisar aquilo que está à minha disposição. A matemática financeira, portanto, nós dissemos que ela cuida da questão do dinheiro no tempo e falamos rapidamente a respeito das várias taxas de juros, das várias formas de juros que nós temos no mercado. E dentro dessas várias taxas de juros, formas de juros, nós temos os juros simples, que foi como nós acabamos a aula anterior, e tanto para juros simples como para juros compostos, nós temos a questão dos juros antecipados, dos juros postecipados, do juro pré-fixado, do juro pós-fixado, dos juros reais, nominais, efetivos, e sobre todas essas formas de juros, essas denominações de juros, nós já falamos na nossa videoaula número 1. O que nós vamos fazer agora é retomar a questão dos juros, só que nós vamos retomar com a questão dos juros compostos e postecipados. E por que retomaremos através de juros compostos e postecipados? Porque, como eu disse na primeira parte da aula, os juros compostos e postecipados é exatamente a prática de mercado. O mercado trabalha com juros compostos e postecipados prioritariamente. E é com isso que nós vamos trabalhar. Bem, então o que são juros compostos e postecipados? Nós dissemos também, lá em juros simples anteriormente, que em juros simples as parcelas de juros são sempre iguais, sempre do mesmo tamanho. E por que sempre iguais? Porque quando a gente fala de juros simples, nós estamos dizendo que a taxa de juros incide exclusivamente sobre o principal. Já que ela incide sempre só sobre o principal, nós vamos ter que a taxa de juros em juros simples, para qualquer período, que nós estamos chamando de JK, vai ser igual a π, P vezes I. Principal vezes a taxa. E não importa em que período eu esteja falando ou de que período eu esteja falando, eu estou falando sempre que JK é igual a π. Juros de qualquer período em juros simples é igual a π. Claro que se eu quiser a soma dos juros, nós já vimos que nada mais é do que a soma dos diversos πs, portanto P vezes I vezes N. E se eu quiser o valor no futuro, basta eu pegar esse acúmulo de juros, P vezes I vezes N, e adicionar o principal. Nós vamos ver agora, então, como é que funciona a questão dos juros compostos, porque nós também comentamos rapidamente, vamos retomar isso agora, nós comentamos que em juros compostos é um pouco diferente de juros simples. Por quê? Porque a parcela de juros, ou melhor, a taxa de juros, ela incide sobre o principal mais juros vencidos, principal mais juros vencidos. E a hora que a gente diz que ela incide sobre o principal mais juros vencidos, significa dizer que a base de cálculo vai modificando ao longo do tempo. Não só vai modificando, como vai aumentando. A cada período que passa, eu tenho o principal e sobre o principal eu adiciono o juros vencido. Consequentemente, sobre esse novo valor, incide a taxa de juros. Sobre esse novo valor incide a taxa de juros que eu acumulo. E incide a taxa de juros novamente, e eu acumulo, incide a taxa de juros novamente. Portanto, o que vai acontecer em juros compostos é que a base de cálculo vai aumentando com o passar do tempo. Por quê? Porque a base de cálculo deixa de ser exclusivamente o principal, como tínhamos em juros simples, e passa a ser principal mais juros vencidos. Quando nós estamos falando que incide sobre o principal mais juros vencidos, nós estamos dizendo que os juros de todos os períodos são sempre diferentes.
O juro do primeiro período será diferente do segundo, do terceiro, do quarto, enfim, para qualquer período que nós formos pensar, as parcelas de juros serão sempre diferentes. Não só serão diferentes, como serão crescentes. Por que crescentes? Porque a base vai aumentando, a base de cálculo vai aumentando, porque vai incidindo novos juros sobre o principal. Portanto, o juro do primeiro será menor que o do segundo, que vai ser menor que o do terceiro, do quarto e assim por diante. Percebam que tem um monte de passagens matemáticas aqui, mas nosso objetivo não são essas passagens matemáticas. É apenas para vocês entenderem por que os juros simples e os juros compostos são diferentes, tá? O que nós estamos dizendo aqui, ó, juros para o primeiro período. O que acontece se eu estivesse calculando para juros compostos os juros do primeiro período? No primeiro período eu não tenho nada vencido. Se eu não tenho nada vencido, a base de cálculo é exclusivamente o principal. Portanto, no primeiro período, J1, eu tenho o principal vezes a taxa, igualzinho em juros simples. E por que igualzinho em juros simples? Porque não caiu ainda, não caiu nenhuma parcela de juros sobre o principal, não incidiu nenhuma parcela de juros sobre o principal. Logo, eu tenho como base de cálculo exclusivamente o principal. Já no segundo período, não. No segundo período, se eu estiver calculando o J2, eu tenho o principal acrescido do J1, ou seja, P mais π, já que π é o juro do primeiro período. Então, a minha base de cálculo aumentou, ó. Minha base de cálculo aumentou. Deixou de ser exclusivamente o P para ser P mais π. E sobre tudo isso aqui, tem a incidência da taxa de juros. Aqui o que eu fiz foi a distributiva, tá? Eu fiz isso, ó. P vezes I, que dá π, π vezes I, que dá π ao quadrado. Quando a gente vem para o terceiro período, o que nós temos aqui? No nosso terceiro período, nós vamos ter uma outra base de cálculo, ainda maior. Por quê? Porque eu tenho o principal, mais o juro do primeiro, mais o juro do segundo. Sobre tudo isso, a incidência da taxa de juros. O que nós fizemos na sequência foi substituir, tá? O J1 é π, o J2 é π multiplicado por 1 mais I, sobre tudo isso, taxa de juros, e fizemos as passagens matemáticas todas, e tivemos aqui que o J3, o juro do terceiro período, é igual a π multiplicado por 1 mais I elevado ao quadrado. J4, o que vai acontecer no J4? Modifica a base de cálculo de novo. Principal mais J1 mais J2 mais J3. Fiz de novo a substituição do que é cada uma das parcelas de juros. Fiz a distributiva e tudo mais. Vim aqui, J4 é igual a π multiplicado por 1 mais I elevado ao cubo. O que é importante para nós aqui desse slide aqui? É importante isso que está em vermelho ao final de cada uma dessas caixas. Cada uma dessas caixinhas aqui, ó, no final tem em vermelho a seguinte citação, ó. J1 é igual a π multiplicado por 1 mais I elevado a zero. 1 mais I elevado a zero é igual a 1, portanto, π vezes 1. J2, π multiplicado por 1 mais I elevado à primeira. J3, π multiplicado por 1 mais I elevado à segunda. J4, π multiplicado por 1 mais I elevado à terceira. O que é importante a gente notar? Olha o que nós estamos dizendo. Quando nós fomos calcular a parcela de juros do primeiro período, nós dissemos que ela é igual a π multiplicado por 1 mais I elevado a zero. Do segundo, π multiplicado por 1 mais I elevado à primeira. Do terceiro, π multiplicado por 1 mais I elevado à segunda. Olha o que está acontecendo, ó. J1, expoente 0. J2, expoente 1. J3, expoente 2. J4, expoente 3. O que nós estamos dizendo aí? Nós estamos dizendo que qualquer parcela de juros que nós quisermos calcular, não estou falando da soma dos juros, estou falando do pedacinho de juros de um determinado período. Por exemplo, quanto é que eu tenho direito a receber de juros no mês de março? Não é o acúmulo até março, mas no mês de março. Quanto eu tenho direito de receber de juros no mês de setembro? Não é o acúmulo até setembro, mas é do mês de setembro. Então, se eu quiser saber qual é a parcela de juros de qualquer um destes períodos, o que é que eu tenho que fazer? Basta usar esta fórmula. JK é igual a π, que multiplica 1 mais I elevado a K menos 1. Ora, evidentemente que a hora que eu fizer o cálculo com esta fórmula e fizer o cálculo com a fórmula de juros simples, os valores serão diferentes. E por que eles são diferentes? Porque em juros simples a parcela de juros está incidindo exclusivamente sobre o principal. E em juros compostos está incidindo sobre o principal mais os juros já vencidos anteriormente. Então é claro que para cada período de juros eu tenho uma parcela sempre diferente. Se ao invés de nós querermos saber qual é a parcela de juros de um determinado período, se nos interessarmos em saber qual é o valor no futuro, quanto é que vale no futuro um determinado valor, quanto é que eu tenho direito a receber por uma aplicação, quanto eu tenho que pagar por um empréstimo depois de N períodos, depois de passar do tempo de carência desse empréstimo, né? Como é que eu tenho que fazer?
Basta eu fazer a mesma coisa que fizemos em juros simples. Valor no futuro, principal mais juros. O que difere dos juros simples para os juros compostos é que cada uma das parcelas de juros é diferente. Ora, se cada uma é diferente, claro que eu tenho que somar estes diferentes valores, que é o que nós temos aqui nesse slide. E, de novo, não se preocupe com fórmula, mas se preocupe com forma. Eu só estou mostrando essas fórmulas para vocês por conta da forma, do porquê estamos fazendo dessa forma, tá? Não se preocupem com passagens matemáticas, aliás, nós temos o livro-texto, aqueles que quiserem, tem todas as passagens matemáticas, as explicações passo a passo. O que nos importa aqui é saber por que nós estamos fazendo deste jeito e não de outro, tá? É por isso que eu estou mostrando essas passagens. Então veja como é que nós estamos aqui, ó. Para nós, valor no futuro é F, principal é P, mais os juros dos diversos períodos até o enésimo. O que eu fiz aqui na sequência foi simplesmente substituir. S, valor no futuro, P é principal, Π, juros do primeiro. Π multiplicado por 1 mais I a primeira, juros do segundo. Π multiplicado por 1 mais I a segunda, juros do terceiro. E assim vai embora até o enésimo período. O que é que nós fizemos na sequência? Na sequência nós colocamos o P em evidência. Então ficou S é igual a P multiplicado por tudo isso aqui que está entre colchetes, ó. Se eu fizer essa conta que está entre colchetes, eu encontro o valor no futuro. Eu estou adicionando ao principal todas as parcelas de juros de todos os períodos de capitalização. E cada uma dessas parcelas diferente uma das outras. Por que diferente uma das outras? Porque nós estamos falando de juros compostos. Compostos e postecipados, cobrados ao final do período. Como é que ficaria se a gente quisesse somar isso que está entre colchetes? Imagina que nós pegássemos, tiramos fora o S e o P, estamos somando o que está entre colchete. Imagina se nós pegássemos essa parcelinha que está aqui e adicionarmos esta parcelinha que está aqui. Então nós teríamos, ó, 1 mais I mais I que multiplica 1 mais I a primeira. Fizemos as passagens matemáticas todas, olha o nosso resultado, 1 mais I ao quadrado. Se nós pegarmos esse 1 mais I ao quadrado, que está aqui, ó, 1 mais 2I mais I ao quadrado, que nada mais é do que 1 mais I ao quadrado, e adicionarmos a ela esta outra parcela de juros, I multiplicado por 1 mais I ao quadrado, que é esse valor que está aqui, ó, I multiplicado por 1 mais 2I mais I ao quadrado, fazendo as passagens matemáticas, olha o meu resultado aqui, ó, 1 mais I ao cubo. Bom, o que eu quero tirar de informação daqui? Eu peguei este valor, cujo expoente é 1, e adicionei a esta base. Olha o resultado que eu tive, 1 mais I ao quadrado. Eu peguei este valor, cujo expoente é 2, e adicionei a esta base, ou esta base, que é a mesma coisa. Olha o meu resultado, meu expoente aqui era 2, virou 1 mais I ao cubo. Se nós continuarmos somando e adicionando as outras parcelas de juros, a gente sempre vai ter como resultado da soma da parcela seguinte à base anterior, 1 mais I, elevado a um expoente, uma unidade acima do expoente que aparece na parcela. Então, sempre que eu estou somando as diversas parcelas, o meu resultado dará 1 mais I elevado a um expoente, uma unidade acima do expoente que aparece na parcela. Ora, o último expoente que aparece na parcela é n-1. Se o último expoente é n-1, significa que a hora que eu adicionar esta parcela a todo o restante, o meu resultado vai dar 1 mais I elevado a n. O que foi que nós deixamos do lado de fora? O S igual a P. Portanto, S é igual a P, que multiplica 1 mais I elevado a n. O que é isso? Isso é a fórmula fundamental de juros compostos. É a fórmula que eu uso sempre que eu tenho o principal e quiser a soma no futuro. Ou, se você preferir pela HP, sempre que você tem o valor no presente e quiser o valor do futuro. Sempre que você tem o PV e quiser o FV. Quando você aperta estas teclas da HP, você está fazendo exatamente este cálculo. Você está pegando o valor que está no presente e está deslocando para o futuro, adicionando a esse valor todas as parcelas de juros. Portanto, nós vamos identificar este fator que nós chamamos de fator de valor futuro para pagamento único, ou fórmula fundamental de juros compostos. Lá no livro, vocês encontram com a notação de P para F, para determinado número de períodos e determinada taxa de juros. E na calculadora financeira, você obterá, apertando o PV, o valor presente, o FV, o valor futuro, o número de períodos e a taxa de juros. Então,
Sempre que nós tivermos o valor do presente, quisermos o valor do futuro, esta é a fórmula matemática que estará por detrás. S é igual a P que multiplica 1 mais I elevado a N. E se for o inverso? Eu tenho o valor do futuro e quero o valor do presente. Então, eu estou falando do fator de valor atual para pagamento único. E esse fator de valor atual de pagamento único nada mais é do que aquilo que eu tenho, o S, aquilo que eu quero, o P. Eu tenho a soma no futuro, eu quero dinheiro no presente. E esta é a fórmula matemática que está por detrás. Quando eu aperto essas teclas da minha calculadora financeira, o FV e o PV, eu estou dizendo que eu tenho o valor no futuro e eu quero o valor no presente. Então, pouco importa se a ferramenta que eu vou utilizar para fazer o cálculo é uma fórmula matemática, ou se o que eu vou para fazer o cálculo, se eu vou usar para fazer o cálculo, as teclas da calculadora financeira. Em ambos os casos, o que eu tenho por detrás desta ação é exatamente essa fórmula matemática. Valor no futuro é igual ao principal multiplicado por 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Quando eu aperto o PV, quando eu aperto o N, quando eu aperto o I e eu peço o FV, eu estou encontrando exatamente isso. Quanto vale no futuro este dinheiro que está hoje no presente. E embaixo, este S para P, é a operação inversa. Eu tenho um valor no futuro e eu quero saber quanto ele vale no presente. O que eu tenho que fazer, portanto? O valor no futuro dividido por 1 mais a taxa elevado ao número de períodos. Então, quando eu aperto na minha calculadora financeira a tecla FV, o N, que é o número de períodos, e a taxa de juros, e peço o PV, eu estou fazendo exatamente este cálculo. A máquina está fazendo para mim exatamente este cálculo. Quer ver um exemplo? Olha. Determinar quanto, estou fazendo este aqui do lado esquerdo, tá? Exemplo 3. Determinar quanto um investidor terá direito a receber no final de 2013, se aplicar em 1º de janeiro de 2013 a importância de 100 mil dinheiros. Considerar agora que o negócio foi feito a juros compostos de 5% ao mês. O que nós estamos dizendo? Que nós estamos fazendo um investimento. Se é um investimento, eu tenho uma saída de caixa. Uma saída de caixa de quanto? De 100 mil. Meu horizonte de planejamento, 12 meses. Minha taxa de juros, 5% ao mês. Então, essa aqui é aquela nossa anotação algébrica, aquela nossa anotação gráfica que nós mostramos na nossa aula anterior. Nós dissemos, o que é isto? E isso retrata uma situação. Isso é uma fotografia de uma situação real. Aqui eu estou analisando o quê? Investir 100 mil por um ano a 5%. Está retratado aqui nessa representação gráfica. Aqui diz o que eu tenho. Isto é o que eu tenho. Isso é o que eu quero. O que eu quero saber? Eu quero saber qual é o valor desses 100 mil aqui em 31 de 12 de 2013. É isso que está sendo solicitado. Quanto é que vale esse dinheiro daqui a 12 meses? Então, o que eu estou dizendo é que eu quero dinheiro neste ponto, é aqui que eu quero dinheiro, ó, à minha direita. O que eu tenho? Eu tenho dinheiro neste ponto, à minha esquerda. E eu tenho esse dinheiro à minha esquerda isolado. Ele está isolado à esquerda de onde eu quero chegar, porque eu estipulei que quero chegar aqui, ó. Eu estou estipulando que eu quero chegar em 31 de dezembro de 2013. Então, como eu estipulei que quero chegar neste ponto, os 100 mil estão isolados à esquerda de onde eu quero chegar. Dinheiro isolado à esquerda para nós, pela simbologia do livro, PV. Estou deslocando para a direita, estou indo para... Perdão, pela simbologia do livro, P. Na calculadora financeira, PV. 100 mil, portanto, é um P. O que eu quero disso? Eu quero a soma disso no futuro, eu quero S. Onde é esse futuro? Daqui a 12 períodos. Que taxa de juros eu vou usar para isso? 5%. Isto aqui, pessoal, é uma notação. Essa notação, ela me diz o que eu quero fazer. A notação gráfica me diz o que eu tenho. A notação algébrica me diz o que eu quero fazer com aquilo que eu tenho. E eu estou dizendo que com aquilo que eu tenho, que são os 100 mil, eu quero deslocar esses 100 mil para o 12º período, para daqui a 12 meses. E para fazer esse deslocamento, eu estou usando 5%. Por detrás dessa notação, eu tenho uma fórmula matemática. 1 mais I elevado a N. 1 mais 5%, 5 dividido por 100, 1,05 elevado a 12ª. 1,05 elevado a 12ª, 1,7958563, multiplicado por 100 mil, 179.585 dinheiros com 63 centavos. Portanto, se eu investir 100 mil hoje, por um horizonte de planejamento de 12 meses, dentro de 12 meses eu terei direito a receber 179.585 dinheiros e 63 centavos. Esse é o caminho inverso, tá?
O que eu estou dizendo aqui, ó, determinar quanto deverá um investidor depositar em 1º de janeiro. Eu quero saber quanto eu deposito aqui, ó, em 1º de janeiro. Para quê? Para ter direito a receber no final do ano 300 mil. Então, eu quero, no final do ano eu quero receber 300 mil, eu estou dizendo que está sendo sujeito aqui a uma taxa de juros de 10% ao mês. Então, eu tenho 300 mil dentro de 12 períodos e eu quero saber o que deu origem a isso. Quanto é que é o investimento que eu tenho que fazer para conseguir receber aqueles 300. Então, isso aqui, de novo, nossa representação gráfica, fotografia daquela situação. E aqui a nossa representação algébrica, o que eu vou fazer com aquilo que eu tenho. Eu quero saber qual é o valor em 1º de janeiro de 2013. O que eu tenho? 300 mil. O que esses 300 mil são? Um valor isolado à direita, uma soma no futuro, um F, que pela nossa calculadora será o FV. Então, esses 300 mil que são um F, eu estou deslocando para a esquerda, estou deslocando para P. Estou indo de S para P. Quantos períodos? 12 períodos. Que taxa de juros nós vamos utilizar? 10%. Isto é uma notação. Por detrás dessa notação tem esta fórmula, 1 sobre 1 mais I elevado a N. 1 sobre 1,10 elevado à 12ª, que dará 0,31863. 0,31863 vezes 300 mil, 95.589,25 centavos. Então, o que são esses 95.589? É quanto eu tenho que investir hoje, para daqui a um ano ter direito a receber os 300 mil. Ora, se eu não quiser fazer por fórmula, mas se eu quisesse fazer pela HP, qual é a dificuldade que eu teria? Nenhuma. Quer ver como ficaria? Ó? Nós estamos dizendo que vamos fazer um cálculo. Sempre que nós formos fazer um cálculo, é importante que a gente limpe a máquina, tá? A HP tem o hábito de carregar os últimos cálculos, carregar os últimos dados. Então, sempre que você for fazer qualquer cálculo, você vem aqui, ó, e aperta o CLX. O que esse CLX faz? Ele limpa o visor. O CLX limpa o visor, tá? Uma vez limpo o visor, também é importante que você limpe a função cálculo, que é este em amarelo. Então, F, CLX, você limpa a função cálculo. E se você não quiser usar nenhum dos dados que estão armazenados, você aperta o G, que é a função fluxo de caixa, e CLX. Então, F, CLX, G, CLX, você está limpando a função cálculo e a função fluxo de caixa. Então, a calculadora está limpa agora. O que é que nós estamos dizendo? Nós estamos dizendo que nós fizemos um investimento de 100 mil por 12 períodos a 5%. Portanto, o que nós teríamos que fazer? 100 mil, digitaríamos os 100 mil, olha lá, 100 mil é um PV, hoje, né? PV. Nós estamos dizendo que o nosso horizonte de planejamento é de 12 meses. Portanto, nós vamos digitar os 12 meses, está ali, o N igual a 12. E estamos dizendo que a nossa taxa de juros é de 5%. Então, 5 é o I. O que nós oferecemos para a máquina? Nós oferecemos para a máquina aquilo que nós tínhamos. O PV, 100 mil, o N, 12 períodos, e o I, 5%. Foi isso que nós oferecemos para a máquina. O que nós queremos saber? Nós queremos saber quanto vale isso no futuro, qual é o valor futuro disso. É só apertar o botão de FV que ele dará o resultado, 179.585,53. Então, se nós fizermos a conta na fórmula ou na calculadora, vai dar exatamente o mesmo resultado. Se aplicarmos 100 mil hoje, por 12 períodos, a 5%, teremos direito a receber 179.585 dinheiros com 63 centavos. Uma observação aqui, ó. Vejam que nós temos um sinal de negativo no visor. Por que nós temos um sinal de negativo no visor? Porque a máquina é burra. A máquina não pensa. Quem tem que pensar é você. A máquina não pensa. A máquina te dá sempre a contrapartida daquilo que você oferece para ela. Como você ofereceu 100 mil para ela positivo, o que é que ela assumiu? Se você deu 100 mil positivo, ela assumiu que você recebeu esse dinheiro, porque 100 mil positivo significa uma entrada de caixa. Então você falou para ela assim, entrou 100 mil no meu caixa. Foi isso que você falou para a máquina. Entrou 100 mil no meu caixa, aí você ofereceu 12. Eu fiquei com ele 12 períodos, aí você ofereceu 5 no I. Há uma taxa de 5%. Quanto eu tenho que pagar? É isso que ela está te dando, ó. Você tem que pagar, negativo, ó, 179.585. Se porventura você quisesse ter esse resultado positivo, era só você fazer o inverso. Você diria assim, eu investi. E aí se você disser que você investiu, bastaria que você apertasse aqui, ó, o CHS. Quer ver, ó, aqui está negativo, nós vamos apertar o CHS aqui, ficou positivo.
Então, o que o CHS faz? Ela troca o sinal do número que está no visor, do número que você está oferecendo para a máquina. Se você tivesse entrado, portanto, com 100 mil negativos, quer ver? Ó, vamos fazer isso, ó, limpa aqui, CLX, tecla amarela CLX, tecla azul CLX, limpamos. 100 mil, vamos entrar aqui com CHS negativo, ó. Pronto, ficou negativo o valor. O que você está falando para a máquina? Eu investi 100 mil. É isso que ela entende. Porque você está falando para ela que o valor é negativo. Se é negativo, é uma saída de caixa. E ela vai te dar a resposta na contrapartida. Já que você investiu, tem direito a receber. Quer ver? Ó? Nós falamos que são 12 os períodos. Vamos digitar os 12 aqui. Ó. 1, 2. É o N. E nós estamos falando que a taxa de juros é de 5. 5, vamos digitar o 5 e é o I. O que nós estamos querendo saber continua sendo o FV, o valor no futuro. Olha lá, 179.585. Percebam que o resultado que ela te deu foi positivo. Por que ela te deu positivo? Porque você ofereceu para ela os 100 mil negativos. Quando você ofereceu 100 mil negativos, ela entendeu que você investiu. No primeiro cálculo que nós fizemos, nós oferecemos para ela os 100 mil positivos. Ela falou assim, opa, você recebeu esse dinheiro. Então, já que você recebeu, ela te deu um resultado negativo. Agora pague. Como você ofereceu para ela o sinal negativo, ela falou assim, agora receba. Aí nós temos uma outra coisa que nós podemos fazer também, ó. Percebam que aqui depois da vírgula nós temos 4 casas. E aí você vai poder trabalhar com o número de casas que desejar na HP. Se você quiser trabalhar apenas com centavos, por exemplo, basta você fazer isso, ó. Vem aqui na tecla amarela e fixa como sendo 2 casas os centavos. E ela arredonda então para 2 casas. Imagine que ao invés de trabalhar com 2 casas, você queira maior precisão nos cálculos. Você não quer que os cálculos sejam arredondados. Aliás, não se arredonda cálculo, né? Cálculo, matemática é uma ciência exata, não se arredonda. Então deve-se trabalhar com as casas flutuando. Mas vamos imaginar que a gente quisesse 5 casas depois da vírgula. O que nós faríamos? Tecla amarela, número 5, e nós teríamos então 5 casas após a vírgula como sendo o nosso novo valor. Então, a hora que a gente quiser fixar o número de casas, tecla amarela e digita aqui o número de casas que nós quisermos colocar. Então, repetindo, se nós tivermos lá 100 mil de investimento como sendo um valor no presente, sendo investidos por um período de 12 meses, 12 períodos, a uma taxa de 5%, esta seria a nossa anotação gráfica. Sai 100 mil, 12 períodos, 5%. O que seria a nossa anotação algébrica? Nós estamos buscando somar isto na data 12, ou em 31 de dezembro de 2013, como estava lá no exercício, né? O que nós temos? Nós temos 100 mil. Então é sempre assim que você trabalha. Olha, você vem aqui, o que eu tenho? 100 mil. Estes 100 mil, o que eles são? Eles são um valor isolado à esquerda. Por que à esquerda? Porque aqui, ó, eu defini para onde eu desejo levar esse dinheiro, ó. Eu pretendo levar para a data 12. Então eu defini que eu quero chegar neste ponto, ó. Somatório na data 12, eu quero chegar neste ponto. Ora, se eu quero chegar neste ponto, os 100 mil estão à esquerda de onde eu quero chegar. Valor à esquerda de onde eu quero chegar é um P, é um principal. Ou, na calculadora financeira, é um PV. Então, esta letra identifica o dinheiro que eu tenho. A segunda letra identifica o que eu quero fazer com o dinheiro que eu tenho. Eu estou dizendo que eu quero pegar os 100 mil daqui, quero levar para lá, ó, quero levar para a direita, eu quero levar para o futuro. Portanto, eu estou levando aqui para FV. Quantos períodos eu estou deslocando esse dinheiro do presente para o futuro? 12. Que taxa eu vou usar para isto? 5%. E o cálculo foi exatamente esse que nós fizemos aqui na calculadora. Quer ver, se nós voltarmos para o slide, no slide seguinte aqui, ó, vocês vão encontrar exatamente isso. Ó, 100 mil é o nosso PV, 5 é o nosso I, 12 é o nosso N, aperta o FV que nós temos o resultado. Ok? E a nossa anotação é essa que nós colocamos aqui, ó. Exatamente essa. Ó, somatório de 32, 100 mil, PV para FV, 12 períodos a 5%.
Então, o que nós fizemos aqui? A gente vai inserir os dados que temos. E que dados nós temos? Este que é identificado por isto, o número de períodos e a taxa de juros, ó, 100 mil é um PV, 5 é o I, 12 é o N, e vai solicitar. O que nós estamos solicitando? O FV. Vai apertar o FV para pedir quanto é que eu vou ter direito a receber. De novo, aqui está aparecendo ele como negativo. Por que ele está aparecendo como negativo? Porque nós oferecemos ele positivo. Se nós não quiséssemos oferecer positivo para ter um resultado positivo aqui, bastaria a gente entrar com o CHS para trocar o sinal do 100 mil. Aqui é o inverso, ó. É aquele outro exercíciozinho que nós fizemos, onde nós dissemos que a gente tem 300 mil no futuro. Por que no futuro? Porque ele está à direita. Por que à direita? Porque nesse nosso exercício nós estamos querendo saber quanto vale o dinheiro aqui, ó, neste ponto. Então nós estamos vindo daqui para cá, da direita para a esquerda, do futuro para o presente. Então nós temos que a somatória em 1º de janeiro de 2013 será igual aos 300 mil que estão lá, à direita de onde eu quero chegar. Por que à direita? Porque eu quero chegar aqui, portanto ele é um FV, um valor isolado à direita de onde eu quero chegar. O que eu quero fazer com esse dinheiro? Quero deslocar para a esquerda, quero deslocar para o PV. Quantos períodos eu quero deslocar para o PV? 12. Que taxa eu vou usar para isso? 10%. Eu vou inserir os valores que eu tenho, 100 mil é um FV, opa, perdão, aqui são 300 mil, né? 300 mil é um FV, 5, aqui também não é 5, são 10. 10 é o I e 12 é a taxa de juros. Aqui não foram modificadas a digitação, mas o valor está correto. E aí nós temos então 300 mil de FV, nós temos 10 de I, temos 12 de N, e a gente vai ter como resultado que teríamos que ter investido neste ponto 95.589 dinheiros com 63 centavos. Portanto, se você vai usar a fórmula ou se você vai usar a calculadora, não faz a menor diferença, você chega ao mesmo resultado. Claro que a calculadora faz cálculo muito mais rápido. Quer ver? Ó, vamos fazer esse de 300 mil pela calculadora só para a gente verificar então. Temos valores embutidos, CLX limpamos o visor, azul CLX limpamos fluxo de caixa, amarelo CLX limpamos a função cálculo. Nós estamos dizendo que nós temos 300 mil, portanto vamos digitar 300 mil, que é o nosso FV, o nosso valor no futuro. Nós dissemos que o número de períodos são 12, 12 no N, e nós dissemos que a nossa taxa de juros é de 10%, 10 no I. E o que nós estamos querendo saber? O PV, qual é o valor que deu origem, né? Ó, olha, 95.589,25. O que nós estamos dizendo? Que se eu investir hoje 95.589 dinheiros, eu tenho direito a receber 300 mil dentro de um ano. De novo, veio negativo. E se eu quisesse o resultado positivo, bastaria eu apertar o CHS, que ele muda o sinal. Se eu quisesse o resultado da conta negativa, eu entraria com os 300 mil CHS, ao invés de entrar com os 300 mil. Quer ver como seria? Ó, vamos lá. CLX, você limpa a tela. Azul CLX, você limpa a função fluxo de caixa. Amarelo CLX, você limpa a função cálculo. 300 mil. CHS, para ele ficar negativo, ok? Então, o que você está dizendo aqui para a máquina? Que você investiu esse dinheiro, ok? Automaticamente, nós temos que o 12 será o N, 10 será o I, e nós queremos saber o PV. 95.589, e aí veio positivo e não negativo. Por quê? Porque nós oferecemos para a máquina o negativo. Ou seja, pouco importa se nós vamos trabalhar com ele positivo ou negativo, o que importa é nós sabermos o que estamos calculando. E a HP12C sempre vai te fornecer a contrapartida do que você oferecer para ela. Se você oferecer um valor negativo, esse valor negativo vem do CHS e automaticamente você vai ter como resultado positivo. Se você oferecer para ela um valor positivo, ela vai te dar um resultado negativo. Sempre a contrapartida, sempre a contrapartida. Na verdade, em termos de cálculo, esqueça o sinal que está na máquina e verifique o teu fluxo de caixa. Porque nós dissemos que tudo que sai do fluxo é negativo, tudo que entra no fluxo é positivo. Então, você usa a máquina serve para fazer cálculo, para fazer conta. Então, já que ela serve para fazer cálculo, você faz o cálculo, mas mantenha o sinal. Se for positivo para a saída de caixa, se for negativo, se for positivo para a entrada de caixa, se for negativo para a saída de caixa.